O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a revelação da glória de Jesus Cristo, a revelação da obra de Jesus Cristo, da redenção, do poder de Jesus Cristo e a vitória de Jesus Cristo. É sobre isso que vai falar o livro de Apocalipse. O Apocalipse é um livro que foi direcionado para as pessoas daquela época que viviam na época de João. João escreveu uma carta, que é o livro de Apocalipse, para a igreja, para consolar a igreja, para fortalecer a igreja, para fortalecer em fé a igreja. E vai falar então do que está acontecendo com a igreja naquele momento. O que está acontecendo na igreja naquele momento? A igreja ela estava sendo perseguida pelos dois povos. Quem? Os judeus, que estavam perseguindo a seita dos nazarenos, a religião judaica. Então tinha rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo, tinha rejeitado o ministério de Jesus Cristo, tinha crucificado Jesus Cristo. E agora, o que estava acontecendo? Eles estavam perseguindo os seguidores de Jesus Cristo, estavam perseguindo aqueles que estavam pregando o Evangelho. E, além de ter o povo judeu perseguindo dentro, agora também havia a perseguição do Império Romano, que é a besta também, porque sempre quando na Bíblia se fala de besta, em todo o Antigo Testamento, está falando de algum povo, está descrevendo a besta como um povo. E o que João está fazendo? Usando as linguagens, as figuras que no Antigo Testamento eram usadas pelos profetas, para dar, então, completamento à mensagem, porque se o livro de Gênesis é a semente, o livro de Apocalipse é a árvore dando fruto com uma semente dentro. É lógico que foi uma semente, né? O primeiro Adão, que foi semeado, e agora nós temos uma árvore frutífera, que é quem? O corpo de Cristo, que vai dar fruto, vai dar fruto porque vai gerar novas sementes para a nova terra, o novo céus, que serão transformados através do poder da glória de Deus pela igreja, a manifestação da glória dos filhos de Deus. É sobre isso que o livro de Apocalipse vai falar. Então, vai falar sobre uma igreja, que é um novo estabelecimento, uma nova dispensação, e vai falar a respeito da igreja como o ser que nessa dispensação é o foco da manifestação da glória de Deus. O livro de Apocalipse não fala a respeito de guerra nuclear, o livro de Apocalipse não fala a respeito de chip. É incrível, mas ele não fala a respeito de chip, não fala a respeito do fim do mundo. O livro de Apocalipse não fala a respeito do fim do mundo. Aliás, a Bíblia inteira não fala a respeito de fim do mundo. Mas a tradição e a cultura diz que quando se fala Apocalipse, está falando sobre o final do fim do mundo. Apocalipse não significa fim do mundo, Apocalipse significa revelação. Tirar o véu, mostrar aquilo que estava em oculto. É sobre isso que João vai falar. Vai mostrar aquilo que estava oculto todo o período anterior, toda a dispensação da lei, toda a dispensação anterior ao evento da manifestação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele estava em oculto. Tudo aquele mistério que agora é revelado, ele estava em oculto durante todo o agir da lei, toda a ação da lei, toda a dispensação da lei. No período enquanto a lei governava, o mistério, que é a manifestação de Cristo, a glória de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, a redenção da humanidade, estava em oculto. Agora o livro vai então completar a história. Vai completar dizendo que a história funciona. Então, o livro de Apocalipse fala sobre o fim de uma era. Fala sobre o fim da antiga aliança e o início, o estabelecimento da realidade da nova aliança. O Apocalipse ele não se ocupa em ficar falando em fim da história nem do fim do mundo. O livro de Apocalipse está falando a respeito de um futuro. E vai falar de futuro para consolar a igreja que está sendo perseguida. E esse futuro, como que Deus sabe o futuro se o futuro é uma coisa que ainda não aconteceu? É simples. Deus sabe o futuro porque ele planejou o futuro.
Ele planejou, como ele planejou o futuro, ele sabe exatamente o que vai acontecer. O livro de Apocalipse vai falar, então, que deu certo, que está consumada a obra e que ele vai chegar no ponto em que Deus planejou. E quando fala a respeito disso, consola a igreja que está morrendo, derramando sangue, está sendo morta, perseguida pelos judeus, pelos romanos, que é o governo que mandava no mundo inteiro da época, e todos os imperadores antes de Constantino, todos eles perseguiram a igreja, inclusive Nero. E o João está escrevendo sobre o governo de Nero. Nero, não sei se você estudou história, ele colocava fogo nos cristãos, jogava os cristãos lá no Coliseu para os leões comerem, pegava os cristãos, amarravam em estacas em seu jardim, colocava fogo para iluminar a noite. Então, essa igreja que está sendo perseguida no mais alto nível é a igreja que vai receber esta mensagem. Uma mensagem que está dizendo que, apesar de tudo isso que está acontecendo, o plano deu certo. O plano funciona. E Deus vai, então, através desse livro, vai falar sobre a obra que deu certo. Né? Está colocando uma igreja perseguida, falando do futuro que Deus planejou e do que está consumado, e dizendo que esse futuro, logo na primeira hora que ele fala a respeito disso, que o João começa a falar a respeito disso, ele fala o quê? Está próximo. Por que fala que está próximo? Porque precisa de consolar a igreja, de fortalecer a igreja, de fazer com que a igreja entenda que o plano deu certo.